Olá, nós somos Silmara e Nilson, nós estamos aqui em São Paulo, capital. E nós estamos aqui preparados, né, para mais uma devocional no livro do Stanley Jones, né, o livro O Caminho, né? Nós vamos participar hoje mais dessa devocional. Nós somos amigos de Jesus, né, e fazemos parte do projeto do Instituto Jesus Cristo. E nós estamos preparadíssimos para a leitura do devocional de hoje. Estamos na semana 19, no sábado, e nós vamos ver então passos para deixarmos de lado a hipersensibilidade. E nós vamos ler o texto bíblico em 1 Pedro 3, 13 a 17. Então o texto de 1 Pedro diz assim: Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais as suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência para com os que vos caluniam e caluniam o vosso bom procedimento. Em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Agora chegamos aos passos que devemos dar para vencer a sensibilidade. Passo número 1. Lembre-se da finalidade da redenção cristã, livrá-lo de si mesmo. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, segundo Coríntios 5,15. O centro de nosso problema somos nós mesmos. O centro da redenção de Cristo é salvar-nos de nós mesmos. Se não somos salvos de nós mesmos, não somos salvos. Passo 2. Como cristão, você tem o compromisso de buscar primeiro o reino, não a si mesmo. O que acontece com você é algo de importância secundária. O que acontece com o reino é de suma importância. Paulo, na prisão, pôde dizer: aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Filipenses 1, 12, 18. Passo 3. Dedique sua sensibilidade a Deus. É seu bem maior no reino. Conheço uma pessoa que é tão sensível quanto uma harpa eólica no topo de uma montanha. Sua sensibilidade levou-a à loucura. Levou-a a beber, fumar, usar drogas, a qualquer coisa para aliviar essa sensibilidade. Mas ela não teve sucesso. Então entregou o seu lado sensível a Deus. Agora sua sensibilidade já não é confusa, mas é direcionada. Ela tem os elementos de uma santa. Paulo era assim também. Antes de sua conversão, sua sensibilidade tornou-se perturbada, confusa e destrutiva. Depois de sua rendição a Cristo, ele ainda era sensível, mas agora de modo construtivo. Dedique sua sensibilidade a Deus. Passo 4. Tenha tanto interesse pela causa de sua vida a ponto de não sentir que a vida machuca. Depois de combater por 10 horas um incêndio florestal no Himalaia, notei que havia esmagado um dedo. Não conseguia nem lembrar em que momento isso havia acontecido. Esteja tão envolvido em sua tarefa a ponto de não perceber os danos pessoais. Livingstone fez exatamente isso. Quando sua esposa morreu na África, ele saiu para aliviar sua dor, dedicando-se à tarefa de curar as feridas da África. Passo 5. Não permita que a autopiedade se apodere de você. Ria dela logo no início. Se um ego sensível sabe que será ridicularizado sempre que aparecer, então ficará escondido e se comportará bem. Ele não suporta ser ridicularizado. Esse ego sensível prospera ao ser mimado. Ó Cristo,
Tomaste tua alma sensível e a dedicaste a curar as feridas dos outros. Dá-me poder para dedicar minhas sensibilidades a ti. Tu as tens. Elas não são minhas. Usa-as e deixa-me sorrir para as feridas que virão. Tu podes usá-las também. Amém. Afirmação do dia. Um ego que tem piedade de si mesmo é um ego lamentável. Essa devocional de hoje é um desafio, né, para nós. É um desafio para aquilo que a palavra de Deus já diz lá no texto que nós vemos de Pedro, né? Quando Pedro está aconselhando os irmãos ali à igreja, no texto que nós vemos no começo, ele diz que se tiver que sofrer por causa de Cristo, né, se falarem mal de você, se for falarem porque você está fazendo bem, eles fica tranquilo. Né? Deus está cuidando de você, e essas coisas que estão acontecendo com você, esse sofrimento que você passa pelo bem, se Deus permitiu que você passe por essa provação, fica tranquilo, Deus tem um plano maior e Deus vai usar e transformar tudo isso em bênção para o reino de Deus. Então é interessante, né? Como lidarmos com a hipersensibilidade, é o que nós temos conversado nesses dias. Então, ao invés de nós sermos o centro, né, de olharmos para situações e nos sentirmos atacados, perceba que você está por um bem maior, você está pelo reino de Deus. Ele até usa o exemplo ali de uma harpa eólia ou eólica, né, que seria no alto do monte, que era um tipo de instrumento musical que ficava no alto do monte e que o vento, quando passava, produzia o som musical, né, nessa harpa. Então, eles têm pessoas que são tão sensíveis como essa harpa. Um simples vento que sopra e já fica sensível, ele já começa. Então, gente, o desafio de Deus para nós, né, é que não sejamos sensíveis a ponto de que tudo o que acontece conosco nós nos colocarmos, olharmos para nós e dizermos, não sei, coitado de mim, não vale a pena, olha o que eu fiz, né? Mas que você olhe para Cristo, como ele cita ali, e Cristo morreu por mim, por você, exatamente para nos tirar do centro. Porque ele sabia que se eu continuasse olhando para mim, se você continuasse olhando para você como ser humano, com aquela imagem de Adão, né, lá do início, um Adão que se afastou de Deus, que pecou contra Deus, se nós continuássemos olhando para nós como esse ser humano simplesmente ali, como descendência de Adão, nós não seríamos felizes e nós não conseguiríamos vencer. Mas exatamente Cristo morreu para trocar de lugar. Não é isso que, quando a gente fala de alguém aceitar Jesus, é aceitar que Cristo morreu no meu lugar, que o meu eu morreu ali na cruz, e que agora eu devo viver não olhando para mim, mas olhando para Cristo. Porque se eu olhar para Cristo, eu vou ser feliz. Se eu entender que agora eu sou descendência de Jesus e não mais de Adão, eu vou ser feliz, não é? Porque eu estou olhando para Cristo. E Cristo, ele é esse excelente exemplo de como você viver olhando para o reino. Né? O importante não é eu olhar para as situações, para as adversidades que eu passo, até para as perseguições que nós passamos, né? Por fazer o bem, por falar de Deus, por falar do amor de Deus. Se nós passarmos por isso, não vou ficar olhando e dizendo, olha, coitado de mim, eu sou vítima disso, não. Mas eu tenho que olhar e dizer, Cristo, o Senhor está sendo glorificado em mim. O que eu estou fazendo vale a pena. O importante é que isso está contribuindo para o reino. Pessoas estão se aproximando do Senhor, pessoas estão chegando ao Senhor, pessoas estão olhando para aquilo que eu estou falando e elas estão encontrando a felicidade e a alegria, estão se reconciliando com o Senhor. Isso é que importa. Então, se eu não aparecer, né, talvez com uma ideia lá do egocentrismo, que nós vimos alguns devocionais atrás, se eu não ficar no centro, se eu não aparecer, né, ou mesmo que eu me machuque, né, com as reações das pessoas, com as críticas, não tem problema. Se pessoas estão sendo salvas, se o evangelho do reino de Deus está sendo pregado, então vale a pena. Então o mais importante, né, é que você tenha em mente isso. Né? Coloque Cristo no centro, coloque Deus como alvo maior da sua vida e faça aquilo que você sabe que agrada o Senhor, e ainda que você passe por situações que vêm para te ferir, o mais importante é você saber que a recompensa não é aquilo que às vezes nós estamos querendo, mas o Senhor tem uma recompensa para você. Nessa vida mesmo, você vai ser abençoado. O Senhor vai te abençoar pelo que você está vivendo, mas saiba que a recompensa maior, você vai ter um dia que você chegar lá no céu, se encontrar com Jesus e você vê lá tantas pessoas que foram alcançadas através do seu ministério, da sua vida, de você ter deixado Cristo viver através de você. O seu testemunho leva muitas pessoas a Jesus. E essa vai ser a maior recompensa. E você diz, olha, eu vivi uma vida que valeu a pena, eu vivi uma vida servindo o Senhor. Né? Então, sai do centro.
e deixa o reino de Deus, os valores de Deus, assim no seu foco, e você vai ver que vale a pena. Amém, que lindo, linda devocional. Vamos praticar? Você vai praticar? Eu vou praticar. Então, um abraço para você e que Deus te abençoe. Amém.